Bom recebê-los aqui. Hoje nós vamos ter uma conferência da doutora Alessandra sobre as alterações moleculares no câncer de pulmão. O câncer de pulmão, que é uma doença extremamente complicada hoje, pelo dado de sobrevida, tem melhorado significativamente. Até uns 5 anos, 6 anos atrás, mortalidade extremamente alta, menos de 15% de sobrevida. E hoje nós temos, através da terapia-alvo, resultados extraordinários, dependendo da droga utilizada, com mais de 40 meses de doença sem progressão. Nós temos um caso aqui mesmo, no Centro de Oncologia, vários pacientes já sendo acompanhados há mais de 5 anos. Então, o câncer de pulmão tem melhorado muito e nós temos que aprender cada dia mais as alterações moleculares para que nós possamos atender o tratamento desses pacientes com mais vigor. Então, eu gostaria de convidar a doutora Alessandra para falar para nós. Obrigada pela oportunidade. Como doutor, eu vou ficar aqui só para passar, ou eu posso ficar aqui embaixo, né? Porque dá para passar por aqui. Meu nome é Alessandra, como o doutor Medina disse, eu sou coordenadora de diagnósticos na AstraZeneca. Esse é o último slide, na verdade, eu vou tentar ir para o primeiro. O Júlio foi embora? Só por aqui, né, Júlio? Agora vai dar certo. Eu vou discutir um pouquinho sobre os principais biomarcadores que hoje precisam ser solicitados, né? São importantes para a decisão terapêutica do paciente. O câncer de pulmão, como o doutor disse, né, mudou muito a característica. Hoje em dia, os pacientes têm uma sobrevida muito grande, e isso se deve principalmente ao diagnóstico. Até pouco tempo, era importante só classificar esses pacientes como adenocarcinoma ou SEC, né, ou carcinomas de células escamosas, e hoje em dia, ter essa classificação somente histológica não diz muita coisa. Então, os marcadores moleculares vão auxiliar muito no tratamento por conta dos genes oncodrivers, que você consegue, então, ter terapia-alvo e que melhora significativamente a sobrevida desses pacientes. Em adenocarcinoma, é o tipo histológico que mais temos genes identificados. Entre eles, aqui, os principais, que a gente vai falar um pouquinho hoje, o EGFR, o ALK, o BRAF e o ROS1, que está por aqui também. Esses são os principais com disponibilidade, mas existem uma série de outros estudos acontecendo com outros genes, e cada vez mais conhecer amplamente o perfil molecular desse paciente vai guiar muito no tratamento. Os carcinomas de células escamosas, já foram identificados alguns genes, algumas mutações em alguns genes em específico, mas, por enquanto, não tem nenhuma droga-alvo para esses genes. Então, a nossa aula vai focar no tipo histológico adenocarcinoma. Quando a gente falar dos drivers, a gente vai estar sempre falando do adenocarcinoma. Coloquei esse slide aqui do NCCN, vocês já devem ter visto bastante, não dá para enxergar muito bem, mas eu vou explicar um pouquinho. Então, hoje em dia, todos os guidelines, não só o NCCN, tanto a CAP, que é o guideline de patologia, quanto a ESMO, enfim, todos os guidelines recomendam que, após a identificação do subtipo histológico, se testem, então, os biomarcadores. Hoje, os principais são o EGFR, o ALK, o ROS1, o BRAF e a expressão de PDL1 para os imuno-oncológicos. Para os carcinomas escamosos,
nós, na verdade, essa mutação, esse percentual de mutação é muito raro, então não se justifica realizar essa investigação. Para a EGFR em especial, eles têm assim, um percentual muito pequeno e geralmente são outras mutações que não as de interesse para as drogas-alvo. Mas em casos especiais, por exemplo, pacientes não fumantes, pacientes com amostras muito pequenas de biópsia ou com etiologia mista, vale a pena, então, investigar. Desculpa, histologia mista, vale a pena testar o EGFR, na verdade, todos os marcadores, né? ALK, ROS1 e BRAF. E a expressão do PDL1, hoje em dia, é recomendada para se verificar nos 2 tipos. Deixa eu só voltar aqui para falar uma coisa importante. Apesar de estar especificado esses genes, em especial ALK, ROS1, EGFR, expressão de PDL1, todos os guidelines, num consenso, dizem que o ideal era que, quando possível, que você faça um painel amplo, né? Quanto mais informações você tiver para esse paciente, é melhor, mesmo que você não tenha uma droga específica para aquela mutação, o paciente pode ser candidato a participar de algum estudo clínico. Então, hoje em dia, com as metodologias, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, cada vez mais fazer um painel multigênico para esse paciente, você tem muitos ganhos, tanto de tempo, economia de material e possibilidades para o tratamento. Aqui eu coloquei informação sobre o programa da AstraZeneca. A AstraZeneca tem um programa gratuito de acesso a testes moleculares. Atualmente, a gente oferece os principais recomendados pelos guidelines. E, em breve, a gente vai ter novidades, a gente vai tentar dar uma ampliada aí nesses genes, bem seguindo de acordo com as recomendações dos guidelines. Bom, esses biomarcadores, eles são... A gente avalia esse DNA, geralmente, de amostras de tecido ou de biópsia líquida. Aí é que está todo um problema importante, né? A gente precisa se atentar muito a isso, porque a gente fala muito dos biomarcadores, mas o grande problema de ter esses resultados está muito relacionado à qualidade dessa amostra. Então, o DNA pode ser isolado de uma amostra obtida por uma biópsia, por exemplo, uma broncoscopia, ou mesmo por uma citologia, desde que esse material depois seja emblocado em parafina. E, hoje em dia, cada vez mais se utiliza o ctDNA, que é conhecido como biópsia líquida. Então, a busca do DNA tumoral circulante, que é excretado das células tumorais. Geralmente, o padrão ouro ainda são as amostras teciduais. Para todos os testes moleculares, ainda são as amostras teciduais, mas, cada vez mais, a biópsia líquida está chegando em todos os momentos do tratamento, tanto no diagnóstico, como na progressão, no acompanhamento desse paciente com a terapia. Bom, pensando na amostra tecidual, que é o padrão ouro, e que aí a gente tem alguns problemas. A amostra precisa ser... Vocês sabem bem que, a partir do momento que é retirada uma amostra do paciente, esse material já começa a degradar. Então, esse material precisa ser muito bem cuidado, e, imediatamente após a retirada, esse material precisa ser conservado em formol tamponado a 10%. Esse passo é um passo que parece ser bem simples, mas a gente sabe que tem muitos locais que ainda não se atentaram a isso. E, quando eu conservo essa amostra em um formol não tamponado a 10%, a chance de eu degradar o DNA e não conseguir fazer nenhuma análise molecular, nem tampouco a imunistoquímica de diagnóstico, é muito grande. Não se usa, então, fixação em etanol a 70%. Então, o ideal, formol tamponado a 10%. O tempo de fixação. Então, quanto tempo isso vai ficar nessa amostra? Essa amostra vai ficar conservada. Se eu fico com um tempo incompleto, eu tenho degradação. E, se eu tenho excesso de tempo, eu também tenho degradação. Então, isso não pode ficar mais do que entre 48 e 36 horas.
conservado. Essa amostra tem que ser encaminhada diretamente para a patologia. Essa parte aqui, esse detalhe, pode prejudicar toda a nossa análise, todo o processo de análise dos biomarcadores. Essa amostra ela vai passar por uma série de análises, tanto começando, né, pelo HE, pelo anátomo patológico. Nós vamos falar um pouquinho sobre o anátomo patológico, como é possível eu economizar amostras para se fazer ou não a imunistoquímica de diagnóstico. Então, após o anátomo, eu vou para a imunistoquímica de diagnóstico, vou para a imunistoquímica de alguns biomarcadores que são feitos por imunistoquímica e, posteriormente, algumas análises moleculares, que aqui inclui o EGFR, o ALK. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas, então, lembrando que a amostra vai precisar passar por tudo isso. E tem um detalhe que, em alguns laboratórios, isso não acontece no mesmo local. Eu não lembro como que é a experiência de vocês, mas, geralmente, em algumas instituições, o anátomo patológico é feito em um laboratório, a imunistoquímica é feita em outro laboratório, depois essa amostra volta para o oncologista, e só aí o oncologista solicita os testes moleculares, que é realizado num terceiro laboratório. Então, é a mesma amostra que roda em uma série de locais, e com isso eu vou perdendo esta amostra. Então, é importante, vou falar um pouquinho depois sobre o alinhamento da equipe multidisciplinar, mas eu já quero adiantar isso aqui. É importante que a pessoa que vai fazer a biópsia ela tenha consciência de que tudo isso vai ocorrer, né? Então, todo mundo tem que estar integrado, alinhado com essa informação, para que a gente consiga ter sucesso nessa análise. Pensando, então, em imunistoquímica, né? A imunistoquímica ela deve ser considerada somente depois de uma análise do caso do paciente, testes de imagem, histórico do paciente, e a gente sabe que isso, às vezes, é um pouco difícil, porque, quando a patologia ela terceiriza a imunistoquímica, vão poucas informações para o patologista. Não é um patologista que participa da equipe. Não se discute o caso e ele tem pouquíssimas informações na hora de analisar. Então, isso prejudica muito e leva a que quase que a metade muito mais que a metade dos casos, a necessidade, então, de se fazer imunistoquímica para confirmar o diagnóstico. Claro, quando é um padrão de adenocarcinoma óbvio, não é necessário dar sequência imunistoquímica. E, quando for necessário, é interessante que o patologista saiba que ele não precisa fazer uma série de análises de clones diferentes. Se ele usar 1, 2, 3 no máximo, ele consegue diferenciar adenocarcinoma de carcinoma de células escamosas, e já é suficiente, e o sítio primário, e já é suficiente para se seguir com os testes moleculares. Então, muito importante que o patologista esteja envolvido nesse processo. Por imunistoquímica também, atualmente, são feitos as fusões de ALK, de ROS1 e a expressão de PDL1. Então, vamos, com a mesma metodologia, fazer aí uma série de análises. E aí, vamos entrar um pouquinho em cada um deles, nos principais biomarcadores solicitados atualmente. O EGFR é o gene que tem uma maior prevalência, o gene que tem a maior prevalência de mutação e com droga-alvo, né, atualmente. Então, entre 15% a 25% dos carcinomas de células, de carcinomas de pequenas células, adenocarcinoma, tem EGFR mutado. A gente não avalia o gene inteiro do EGFR, a gente avalia somente o domínio da tirosina quinase e entre os exons 18 ao exon 21. Então, as mutações nesse intervalo que são as mutações interessantes para as drogas-alvo. A maior parte,
quase que 90% das mutações a gente encontra em duas mutações em especial. As deleções do exon 19 e a mutação pontual L858R. Então, 90% dos laudos que vocês forem receber, vocês vão identificar que tem essas duas mutações. Essas são as mutações mais prevalentes no gene EGFR. Mas existem outras mutações e interessante que no exon 20 estão as mutações que não são sensíveis aos TKIs. São mutações de resistência aos TKIs. Tanto que nessa figura em especial, a gente destacou a mutação T790M, que é uma mutação de resistência ao TKI, que é uma mutação que pode acontecer tanto em paciente em primeira linha de tratamento, em paciente que não utilizou ainda nenhuma terapia. Pode ser, ela é bem pouco prevalente, mas acontece, entre 1 a 2% dos pacientes podem ter essa mutação germinativa, então todas as células do corpo têm essa mutação T790M. Então é um paciente que já é resistente aos TKIs de primeira e segunda geração. E ela acontece em 60% dos casos dos pacientes que utilizaram TKI de primeira e segunda geração e progrediram. É uma mutação, então, adquirida, na maior parte das vezes, né? Qual a metodologia que a gente utiliza para avaliar essas mutações? Essas são as mais comuns, o PCR em tempo real, acho que a principal, a que vocês devem se deparar com mais frequência. A gente tem um kit pronto do laboratório Roche, chamado COBAS, então a maior parte dessas análises são feitas com esse kit. Ele tem uma sensibilidade muito boa e ele analisa 42 mutações entre o exon 18 e o exon 21. Além disso, o sequenciamento de Sanger, que é o sequenciamento tradicional de DNA, que ele hoje em dia cada vez menos se utiliza esse tipo de sequenciamento por conta do tempo e principalmente porque aquilo que eu contei para vocês. Atualmente, a gente tenta avaliar o máximo de genes possível e isso o sequenciamento de nova geração, que é o NGS, consegue oferecer muito bem. Eu consigo avaliar o número de genes que eu defino na biblioteca e de vários pacientes diferentes de uma vez só, com uma sensibilidade muito grande e com uma quantidade de material muito pequena. Então, por exemplo, para eu fazer um sequenciamento de DNA padrão, que é o sequenciamento de sangue, você precisa de, no mínimo, 20% de amostra tumoral. Para sequenciamento de nova geração, você diminui isso, você consegue fazer com 1% de amostra. Então, a sensibilidade é muito boa e eu consigo avaliar vários genes de uma vez só. Então, cada vez mais, o que vocês vão encontrar é sequenciamento de nova geração. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? O próximo gene mais comum é um rearranjo, né, uma mutação de rearranjo. São os rearranjos genéticos do ALK. Eles estão presentes em 5% só dos casos de câncer de pulmão não pequenas células, mas hoje a droga-alvo para esse rearranjo é uma droga que oferece uma sobrevida livre de progressão com resultados excelentes, com uma eficácia muito boa. Então, vale a pena pesquisar esse rearranjo com certeza, essa fusão. A fusão mais comum do ALK é com o ML4, que é gerada por uma inversão no braço curto do cromossomo 2, e essas proteínas de fusão são drivers oncogênicos. Então, o ALK ele está bem já conhecido, é interessante que avalie, por mais que tenha uma prevalência pequena. Para a análise do ALK hoje, o mais comum de ser realizado é por imunistoquímica, então uma metodologia muito simples, né, que a maior parte dos laboratórios de patologia tem essa metodologia, e se utiliza, então, o clone D5F3. Mas também é possível avaliar por FISH e por sequenciamento de nova geração. Como eu disse, a tendência é que se faça o ALK junto de um painel com o EGFR e ROS1 e, enfim, e outros genes.
Daqui a pouco isso vai ficar mais comum. Mas, para uma análise rápida, a imunistoquímica atende muito bem, com resultados ótimos. O ROS1, então, ele tem a mesma via do ALK, então é um rearranjo também genético, e a prevalência é bem menor, ele está presente em 1 a 2% dos carcinomas de não pequenas células. As fusões também são drivers oncogenéticos, e o ROS1 e o ALK, como eu disse, utilizam a mesma via, né, de sinalização. Da mesma maneira, o ROS1 pode ser feito por imunistoquímica, por FISH, por fluorescência in situ ou por sequenciamento de nova geração. Atualmente, no Brasil, o que mais se utiliza para avaliar o ROS1 é a metodologia de FISH e sequenciamento de nova geração num painel amplo com todos os genes. BRAF é uma mutação que agora também é necessária que se faça né, na primeira leva dessa análise. Ela precisa estar incluída nesse painel. Ela está presente em 5% nos pacientes com câncer de pulmão não pequenas células. E a mutação V600E é a mais prevalente. Então, mais de 50% das mutações que ocorrem nesse gene é a mutação V600E, então ela é muito comum. Ela resulta, então, né, em uma ativação constitutiva do BRAF em transdução do sinal contínuo. Então, muito parecida com o EGFR, eu não passei esse gráfico, essa figura para o EGFR, mas muito parecida, ela também bloqueia o sinal constitutivo que aciona o tempo todo, então, aumentando proliferação, metástase e angiogênese. A mutação ela deixa isso constitutivamente acionado. E existe uma droga específica para essa mutação, que já está disponível também no mercado, com ótimos resultados para essa mutação V600E em especial. Para avaliar a mutação em BRAF, para buscar o V600E, se utiliza sequenciamento de DNA, tanto sequenciamento de nova geração, quanto sequenciamento de sangue. E, por último, a expressão do PDL1. A expressão do PDL1 ela é feita com clones por imunistoquímica, mas ela tem um detalhe. Ela é utilizada, então, como um biomarcador para os imuno-oncológicos, então, para guiar na decisão terapêutica dos imuno-oncológicos. Algumas drogas têm essa expressão como um companion test, como a gente diz, como uma obrigatoriedade para que o médico prescreva. Outras drogas não, só como uma informação complementar para essa prescrição. E outras drogas não foram aprovadas nem como informação complementar e nem como testes de companion testes. E um detalhe é que cada laboratório que desenvolveu a droga, cada indústria farmacêutica, utilizou um clone diferente para análise, então, para a decisão de classificação de autoexpressor. Mas uma boa notícia é que vários estudos já foram feitos e que mostraram que esses clones eles são comparáveis. Então, vou contar aqui para vocês rapidinho sobre eles. A Merck, com a droga pembrolizumab, ela utiliza a tecnologia da DACO ou Ventana. Na verdade, atualmente, aqui no Brasil, eles utilizam só a DACO, e eles utilizam o clone 22C3. Então, eles selecionaram os pacientes deles baseados nesse clone 22C3. E os pacientes são considerados autoexpressores com maior ou igual a 50% de expressão de PDL1. Diferente do EGFR, do ALK, do ROS1, esse resultado ele não é binário, né? Não é sim ou não. Então, o paciente é alto ou baixo expressor. É uma droga que, então, já está aprovada para a primeira e para a segunda linha para pulmão, mas não, e para a primeira linha, quando combinada com quimioterapia, ele não precisa desse resultado dessa expressão.
Algumas indicações precisam desse resultado acima de 1%, e outra indicação acima de 50%. A Bristol, ela desenvolveu a droga nivolumab e ela testou nos seus estudos 2 outros clones, que é o 288 e o SP263. No Brasil, ela utiliza o SP263 para avaliar os pacientes. A indicação dela essa expressão, ela não é um teste obrigatório para prescrição. A própria empresa oferece os testes se o médico quiser ter essa informação para essa prescrição ou não. Então, já é um outro clone diferente. A AstraZeneca, com o durvalumab, ela utilizou nos seus estudos a tecnologia da Ventana com o clone SP263 e avalia células tumorais também, como todas as outras avaliam, mas um paciente autoexpressor é um paciente acima de 25% de expressão de PDL1. Esses 3 clones diferentes, eles são totalmente comparáveis, como eu disse. Então, hoje, se vocês recebem um laudo dizendo que um paciente é autoexpressor e for utilizado o 22C3, o clone 22C3, SP263 ou 288, vocês podem considerar que o paciente é autoexpressor e ele selecionou o mesmo paciente. O que não acontece com o clone do laboratório Roche, que é o SP142. Foi o único clone que não se compara, ele não colore da mesma forma e não seleciona os mesmos pacientes, nem para pulmão, nem para outras indicações. Então, é interessante saber disso, porque, por enquanto, ainda não tem nenhum estudo que comprove que ele vai selecionar o mesmo paciente. Então, nesse caso, valeria a pena, pensando numa droga, pensando no atezolizumab, testar com o SP142, em especial, para conseguirem definir melhor o paciente, apesar de que a droga não tem a obrigatoriedade do teste, não é um companion teste. Então, parece um pouco complicado, mas já resolvemos, né? A ciência já resolveu. Então, na prática, está um pouco mais fácil agora. Mas é interessante saber que os estudos foram feitos com diferentes anticorpos. Tudo bem até aqui? Bom, após os tratamentos, eu vou focar somente na progressão, na resistência ao TKIs, ao EGFR-TKI, mas existem aí, para todos esses, uma série de estudos relacionados com mutações de resistência após o uso das drogas-alvo para essas mutações. Eu vou focar aqui agora na progressão que ocorre após o uso do EGFR-TKI. Então, a resistência via mutação adquirida é o mecanismo mais comum de progressão da doença. Hoje em dia, se sabe que 60% dos pacientes que utilizaram TKIs de primeira ou segunda geração vão progredir e que 60% dessa progressão se deve a terem adquirido uma nova mutação, que é a mutação no exon 20, mutação T790M, como eu mostrei para vocês lá naquela figura inicial. Essa mutação ela vai estar numa prevalência muito menor do que as mutações iniciais, do que as mutações drivers, como a L858R e as deleções de 19. Isso também é um fator que a gente precisa entender, porque isso também a gente consegue entender melhor por que é um pouco mais difícil encontrar essa mutação, né? Ela vai estar presente aí naquela amostra tumoral, mas em quantidades bem menores do que a mutação driver. Além da mutação T790M, outros mecanismos de resistência ao EGFR-TKI podem ser amplificação de HER2, amplificação de MET e transformação de células, mudança do tipo histológico para células pequenas. E esse é um ponto importante
alguns estudos não conseguiram avaliar essa alteração porque não se utilizou amostras teciduais. Então, aí é interessante, quando possível, se faça uma nova biópsia em pacientes em progressão, até para se descobrir, então, se ele teve uma mudança aí desse tipo histológico, e aí é muito mais difícil você seguir com essa terapia. Quando eu penso no tumor, mostrando aquela figura inicial, e quando eu penso numa amostra tecidual, é interessante que, quando vocês decidam por fazer uma nova biópsia, o radiologista intervencionista, o cirurgião, o broncoscopista, enfim, quem for fazer a biópsia, veja a imagem e consiga buscar um local onde o tumor está crescendo. Por quê? A gente, de uma maneira geral, né, a gente já tem um problema de heterogeneidade tumoral, e como vocês viram, esse novo clone, essa nova mutação, ela vai estar perto, né, de todas as outras mutações drivers, e muitas vezes em menor percentual. Então, é importante que se busque, que se avalie a imagem e tente buscar no local onde o tumor está crescendo. Se não houver essa comunicação, a chance de fazer uma nova biópsia e não encontrar mutação é muito grande. E aí, a gente tem uma alternativa para isso, que é a biópsia líquida, que na biópsia líquida a gente consegue reduzir bastante a heterogeneidade tumoral, porque eu consigo buscar o DNA tumoral circulante de todas as partes do tumor, né? Então, assim, o DNA é secretado de todas as partes do tumor. A biópsia líquida, então, resolveria esse caso. Porém, a sensibilidade para encontrar essas mutações, principalmente a mutação T790M, ela ainda é uma sensibilidade baixa. Quando eu penso em biópsia líquida, para buscar as mutações L858R e as deleções de 19, a sensibilidade da biópsia líquida é muito boa. Naquelas 3 metodologias que eu mostrei para vocês, tanto por PCR, quanto por sequenciamento de sangue, quanto por NGS. Mas, como o T790M é uma mutação com uma frequência alélica menor, a biópsia líquida ela tem um pouco menos de sensibilidade. Então, o que é o ideal? O ideal é esperar, proporcional à relação. Quanto mais doença o paciente tiver, mais DNA tumoral circulante ele vai liberar e maior a chance da gente encontrar essa mutação. Se essa progressão ainda não foi confirmada, a chance de eu encontrar essa mutação é muito pequena. Então, muito importante pensar no momento da solicitação desse teste. Paciente com progressão confirmada, tem aumento de volume de doença, é momento de fazer o teste, e a gente tem 30% de chance de ter um falso negativo. A gente utiliza, para analisar buscar essa mutação, hoje uma metodologia chamada PCR PCR digital, que você consegue otimizar aí o número, avaliar o número de DNAs de forma separada para otimizar encontrar essa mutação. É uma metodologia desenvolvida exatamente para mutações raras, mas mesmo assim ela tem uma sensibilidade de 70%. Não encontrando, então, foi analisado uma biópsia líquida, não encontrando a mutação T790M, todos os guidelines recomendam que essa investigação não pare por aí. Um resultado negativo de biópsia líquida com intenção de buscar a mutação T790M significa resultado inconclusivo e não negativo. Nesse caso, o ideal é que se busque, que se faça, então, uma nova biópsia. Deixa eu só passar o algoritmo aqui para vocês, e depois eu volto. Isso.
Então, esse algoritmo que é recomendado hoje pela maior parte dos guidelines. É identificado a progressão de doença, se avalia inicialmente o teste em plasma, né, se busca o ctDNA em plasma. Se o resultado for positivo, o paciente, então, está apto para ser tratado com droga, com TKI, EGFR TKI de terceira geração. Se o resultado for negativo, necessariamente, o ideal é que se faça uma nova biópsia, e só após a nova biópsia, com o resultado negativo, então se define que o paciente não teria essa mutação. Lembrando que, na hora de fazer a nova biópsia, envolver a pessoa responsável por fazer essa coleta. Vou voltar aqui. Aqui, basicamente, o que eu já tinha falado. E aqui mostrando que todo o guideline ele recomenda isso. Há pouco tempo atrás, as recomendações eram iniciar com uma nova biópsia, mas já há 1 ano e meio, 2, os guidelines já então sugerem que se inicie com a biópsia líquida e que só após a biópsia líquida você busque pelo material, pela amostra tumoral. Lembrando, a amostra tecidual ela é padrão ouro sempre. Esse novo algoritmo ele foi proposto muito relacionado à facilidade, né? Então, você tem um procedimento muito menos invasivo, mais rápido, né? Com os resultados saem muito rápido, o turnaround time é ótimo, não preciso, o custo é infinitamente menor, mas não se pode esquecer que resultado negativo de biópsia líquida buscando o T790M é um resultado inconclusivo. Isso é diferente para a primeira linha, né? Se a gente pensa num paciente em primeira linha, aí vocês podem ficar mais tranquilos. Quando vocês não começaram a fazer ainda a quimioterapia, buscar a mutação do EGFR em biópsia líquida para paciente que já iniciou a quimioterapia em primeira linha, a chance de encontrar a mutação também é muito pequena após o início do tratamento com quimioterapia. O ideal é identificar um paciente que não tem o bloco, por algum motivo. Vocês devem receber pacientes de cidades vizinhas, que demoram para buscar esse material. Então, quer adiantar essa informação do EGFR sempre antes de iniciar o tratamento. A chance de se encontrar a mutação ela aumenta bastante. Bom, para que tudo isso aconteça, é importante que toda a equipe da clínica, do hospital, do laboratório, esteja toda coordenada com isso. Então, qual que seria o fluxo ideal para essa análise acontecer? Para a gente ter esse diagnóstico, e o ideal é que os oncologistas recebessem esse diagnóstico antes da decisão da terapia. Então, desde a pessoa que vai identificar o paciente como um possível paciente com câncer de pulmão, passando pelo radiologista intervencionista, pelo pneumo, pelo cirurgião que vai fazer a coleta. Então, essas pessoas precisam saber do número de material que eles precisam coletar, né, por conta de todas essas análises que precisam ser feitas. Então, quantas vezes eu preciso retirar a amostra desse paciente? Qual é o tamanho suficiente de amostras de células que eu preciso para que ele consiga passar por todo esse fluxo? Então, essas pessoas precisam estar muito ligadas à equipe. Desde a equipe que fica na sala do enfermeiro, do técnico, que vai colocar aquele material para conservar em formol tamponado, esse material, o tempo que esse material fica fixado, esse caminho, né, da biópsia até o patologista. Na patologia, o patologista, nesse caso, eu destacaria muito aqui ele nesse fluxo, porque ele é a primeira pessoa que identifica que o paciente é elegível para fazer os biomarcadores. Então, o ideal é que o patologista, assim que ele identifique que o paciente é elegível para fazer os biomarcadores, que ele dispare, então, que ele já solicite pelo menos os principais. Então, pelo menos EGFR, ALK, ROS1
e BRAF e a expressão de PDL1, que da patologia essa amostra já seguisse para ser analisada. Depois essa amostra vai para a patologia molecular. Hoje em dia, como eu contei rapidinho para vocês, existem várias técnicas diferentes, então o laboratório de biologia molecular, dependendo de como ele é equipado, ele consegue selecionar as melhores técnicas para poupar, para otimizar esse material, para aquele paciente em especial, baseado no tempo de resposta, qual é o tempo de resposta que a gente precisa para esse paciente, quais os testes que ele já fez anteriormente ou não. Então, a patologia consegue customizar, na verdade, esses testes, a patologia molecular. Esse laudo, então, precisa voltar, de uma maneira geral, as recomendações são de que, no máximo 10 a 15 dias, o médico, o oncologista, já tem esse resultado em mãos para a tomada de decisão do tratamento. Então, é um fluxo que precisa estar alinhado para que aconteça de forma com qualidade e com qualidade e principalmente no tempo certo, né? Porque senão a maior parte dessas drogas são drogas de primeira linha de tratamento e sem essas informações os médicos acabam não conseguindo tomar a decisão. Aqui, principalmente, por exemplo, a expressão de PDL1, que é um teste muito mais rápido de se avaliar, você consegue fazer esse teste em 1, 2 dias por imunistoquímica, mas precisa esperar o teste de EGFR e ALK para tomar a decisão. Então, por isso que isso precisa estar muito alinhado, porque às vezes eu recebo um resultado, não recebo o outro, não consigo tomar a decisão. Então, se todo mundo estiver alinhado, isso consegue acontecer de uma forma adequada. Aqui era só um backup, se vocês perguntassem sobre a sensibilidade do EGFR. Vou mostrar para vocês, só para aproveitar que ele está aqui. Então, as eleições do exon 19, a L858R, pensando na metodologia que é mais comum de se realizar, que é o COBAS, né, o PCR em tempo real, eles têm uma sensibilidade e uma especificidade muito boa. Pensando na avaliação da mutação T790M, ela já cai consideravelmente, então, né, 40% só de sensibilidade. Então, hoje, a melhor sensibilidade para se buscar essa mutação especial é o PCR digital e a especificação, a sensibilidade e a especificidade para as outras duas mutações, ela é muito boa, então atende bem. Então, só para a busca da mutação T790M, que a gente precisa ter cuidado se essa análise foi feita com o PCR digital para aumentar essa sensibilidade. Obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado, doutora. É uma pena, né, que a biópsia líquida não consiga ter um diagnóstico definitivo, né? Porque eu fico pensando nas situações em que a gente percebe a progressão e, eventualmente, nem fica com vontade de testar a mutação, se tem a mutação resistente, né, se tem a mutação do exon 20, para começar um TKI específico para essa finalidade, porque biopsiar outra vez os pacientes é uma história que a gente sempre fica com vontade, mas é uma história muito complexa em relação à dinâmica de cuidar dos pacientes. E isso, eu estava aqui comentando com a Medina, que teve que sair um pouco antes, com a Meire aqui, como seria bom, né, se a gente tivesse uma biópsia líquida nessa situação que fosse altamente sensível e a gente pudesse confirmar a progressão por conta da expressão do gene ou da mutação do T790M. Mas tem melhorado, né? A tecnologia digital aqui no Brasil já é disponível, né? Sim, sim. DNA digital. Eu acho que isso, não ano que vem, mas eu acho que isso em pouco tempo, os pesquisadores estão trabalhando muito com as assinaturas, né? Eu acho que essa é a tendência. Então, eu acho que a biópsia líquida
não conseguir buscar as mutações específicas, mas algumas características, algumas mutações que vão conferir uma assinatura com uma característica de que aquela droga responda a esse perfil. Né? É múltipla, né? Uma assinatura múltipla. Uma assinatura múltipla, não só de um gene. Então, acho que isso que vai resolver. Tanto, as assinaturas vão vir tanto para a progressão quanto para diagnóstico, para rastreamento. Que isso, acho que isso é o grande, legal. Né, o mais legal, com certeza. Legal. Que isso aconteça. Mas, atualmente, ainda isso não é a realidade. No Brasil, em especial, no AC Camargo, que é um laboratório de patologia molecular excelente, a positividade para T790M, lá eles fazem com o NGS, é de 40%. Então, não chega próximo à literatura. Então, esse 60% da literatura ele é um 60% que na verdade, ele não está muito na nossa prática, em outros lugares também não. Isso pode estar relacionado com uma série de coisas. Antigamente, a gente relacionava muito a metodologia, conservação da amostra. Então, hoje em dia, a gente diminuiu isso, sim, mudando para tubos de estabilização. Ainda está relacionado muito com o momento de se solicitar, né? Qual o momento certo de se solicitar? A gente não sabe, que não tem nenhum estudo que mostre exatamente, olha, nessa fase é melhor. Mas o que a gente sabe é que encontrar o ctDNA está completamente relacionado com a quantidade de doença. Existe uma outra possibilidade que vem sendo estudada também, é não buscar o ctDNA, e sim avaliar as células, que são metodologias, a metodologia, né, da técnica mesmo de se avaliar, de buscar essa mutação. Eu acho que as células podem trazer resultados bons também para a gente. Aqui no Brasil tem pesquisadores avaliando isso. Eu acho que vai também muito para esse caminho de mudar, de deixar de buscar o ctDNA e buscar outros componentes que possam me dar esse DNA. Mas é de qualquer origem. Você está falando de célula tumoral circulante, você está falando de célula de qualquer origem. De célula de qualquer origem. Então, eu acho que isso vai melhorar bastante também. Hoje, o que a gente tem de melhor para fazer, assim, o que a gente poderia dizer, e de experiência e do que está publicado, quanto mais doença, mais fácil de encontrar. Usar PCR digital, tubo de estabilização, para eliminar, né, para você eliminar esses problemas de pré-analítico. E é isso. Não temos muitas detalhe coisas. Técnico importante que a gente deva saber para preservação, para você encaminhar? Porque você fez um fluxograma interessante, deu lá a marca invejável de 10 dias para chegar na identificação. Mas esse preparo do material que você tem, desde que o cirurgião vá biopsiar ou o radiologista vá biopsiar, né? Então, nós estamos usando mais até o radiologista intervencionista para fazer essas rebiópsias. Tem algum detalhe técnico na fixação, na preparação desse tecido? Não, o mesmo para os tecidos normais. Existe algo que melhora essa sensibilidade nessa preparação? No pré-analítico? Porque tem alguns, eu não sei, talvez tecido fresco. Porque tecido fresco preservado, que eu digo, ou seja, sei lá, soro bovino fetal congelado, com algum preservante, conservante feito, sei lá, DMSO, algo parecido com conservar medula óssea, por exemplo. Porque tem muita queixa dos patologistas em resgatar material genético, DNA de material fixado, apesar de ter melhorado muito, a tecnologia melhorou muito, etc. Talvez, mas certamente existe uma perda de material quando você faz a fixação normal, põe o material em bloco, etc. Você acha que isso pode melhorar, essa técnica? Então, coincidentemente, semana passada eu estava discutindo isso com um patologista. Não tem nada que comprove que essas amostras seriam melhores do que as amostras em parafina. Não se chegou a essa conclusão ainda. Então, hoje não se justifica utilizar esse tipo de amostra em detrimento à parafina.
Então, assim, o radiologista precisa estar muito orientado com a quantidade de amostra que ele precisa buscar naquele, né, naquele paciente, o local adequado. Então, acho que precisa ter uma discussão do oncologista, pensando em progressão, né, pensando no momento da progressão, mostrando a imagem para ele aumentar a chance de encontrar, dependendo da técnica que ele for usar, o número de amostras que ele vai coletar, para você conseguir ir ampliando essa chance. Pegar esse material, conservar imediatamente em formal tamponado, levar esse material imediatamente para a patologia, utilizar uma parafina de boa qualidade, esse material é um material teoricamente bom. E é importante lembrar a patologia, quando estiver deparada com um material de rebiópsia, de que não é necessário fazer todas as outras análises, porque senão a gente, né, já tem pouco material, e aí ele faz uma imunistoquímica gigante, aí perde material. Então, legal destacar que o objetivo daquela nova biópsia é simplesmente para fazer análise molecular. A gente sabe que tem uma série de patologias que a gente ainda tem muita oportunidade para melhorar. Os próprios radiologistas, que muitas vezes não participam das reuniões clínicas, estão um pouco afastados aí dessa realidade, e às vezes, os não envolvidos, a gente percebe que o insucesso é grande. No Brasil, a gente consegue avaliar, por centros, a positividade, a gente percebe que onde existe uma discussão multidisciplinar, a positividade é sempre maior do que os locais onde os serviços são todos separados e as equipes não discutem. Então, tem algumas dicas aí de sucesso para que isso aconteça. Mas ainda não tem uma receita de bolo, assim, doutor, faça isso, que isso vai dar certo. A gente tem que pensar em todos esses cuidados para melhorar essa sensibilidade. Alguém mais? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês terem deixado disponibilizado esse. Eu acho assim, esse tipo de discussão às vezes pode parecer distante para o clínico, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar e é até legal chamar atenção para isso. É muito importante a gente ter uma noção boa do que acontece no laboratório para poder indicar bem um teste, né? Para poder eventualmente até convencer o paciente que uma rebiópsia é uma coisa importante e tudo. Porque cada vez mais nós vamos estar personificando, personalizando o tratamento de forma a individualizá-lo. E os resultados que a gente se baseia para fazer as escolhas terapêuticas são fundamentais. Às vezes a gente perde a oportunidade, nós já tivemos alguns casos aqui em que a pesquisa pelo Foundation, por exemplo, nos trouxe informações que a imunistoquímica passou como absolutamente sem nenhuma... sem chamar atenção para aquilo, e que mudou a vida de uma pessoa, né? Então, isso tudo justifica, e a gente agradece ter tido a oportunidade de você trazer essa temática para dentro aqui da nossa instituição, para chamar a atenção que realmente a gente precisa saber orientar qual é o melhor método a fazer, e integrar as equipes para poder seguir em busca do melhor diagnóstico no tempo mais adequado. Acho que entender também a metodologia que foi feita para saber, olha, isso aqui me dá chance, né, de eu ainda buscar isso aqui não é definitivo para mim. Então, pegar um laudo e entender a metodologia é uma coisa que ajuda bastante. Eventualmente até insistir na repetição de um determinado Sim. teste, porque muitas vezes você é pego de surpresa e fala assim, pô, mas eu esperava isso muito, né? E às vezes, porque não se insiste num determinado teste, na investigação de um determinado alvo terapêutico, você acaba perdendo uma oportunidade boa, muito boa, para a vida da pessoa, né? Isso faz uma diferença muito grande. Sem dúvida. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Nós Simão. agradecemos, e agora parece que temos um